seja bem-vindo ao programa Viva a Vida. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial que conhece tudo de gente. E é isso que a gente tem que saber, porque nós trabalhamos com pessoas, nós convivemos com pessoas, nós somos seres sociais. E o Bruno Severo de Oliveira, ele é consultor, coach e sócio da A2 Desenvolvimento. É um profissional com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos de grandes empresas. É consultor, coach e sócio da A2 Desenvolvimento. Consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Empresas nacionais e multinacionais como Mercedes-Benz, NEC do Brasil, Votorantim Cimentos e Porto Seguro Seguros. Gente, é tudo de bom, né? Acho que tem muito para compartilhar conosco, porque as nossas empresas merecem, os nossos líderes merecem e nós merecemos, enquanto profissionais, pessoas e familiares. Não é verdade? Vamos recebê-lo? Por favor, Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente cumprimenta agora é assim, né, agora, né? É verdade. Por favor, sim. Muito obrigado pelo convite. Bruno, então são mais de 30 anos de trabalho. Mais de 30 anos de trabalho em recursos humanos. Né? Tive o prazer de trabalhar em grandes empresas, aprender bastante nelas. E agora na A2 Desenvolvimento, né? Levando isso para o mundo também. Muito bom. O Bruno, a A2, ela se apresenta como uma consultoria de desenvolvimento organizacional. Mas o que faz uma consultoria de desenvolvimento organizacional? Até para falar é difícil, né? É verdade. É aquele rola-língua, né, gente? Para complicar um pouco mais, é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Agora acho que eu comecei a entender um pouquinho. Mas o que é isso, Bruno? Veja bem, uma consultoria é uma pessoa, uma terceira pessoa fora da empresa ou fora da organização que consegue enxergar oportunidades de melhoria ou situações que estão impedindo o crescimento, o desenvolvimento da empresa. Então, o consultor externo ele consegue ajudar o proprietário, o sócio, o CEO, enfim, o dono da empresa a encontrar as melhores soluções para os seus problemas. Então, ela é uma pessoa externa, de fora, com um olhar isento e profissional que ajuda no seu processo de desenvolvimento, atingir seus objetivos, enfim. É sempre aquela história, quem está no olho do furacão não consegue perceber a solução. Justamente. Acabei de inventar, mas deu certo. Mas é perfeito, é isso não mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente, quando está muito envolvido no problema, a gente não consegue perceber a solução. Aí vem uma pessoa externa com experiência, lógico, porque palpiteiro tem de monte. Tem de monte. Né, Bruno? Isso. Mas é isso que a A2 faz, soluciona problemas. Sim, e claro, baseado nós nos baseamos numa metodologia, temos uma metodologia de trabalho. Né? Então, como você falou, não são palpites, tem uma metodologia, né, de análise de problemas, solução de problemas, que aportamos às empresas. Né? Isso que é muito importante, é sempre a gente levar ao nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta, de que a gente tem que buscar profissionais. Eu acho que é cada um na sua praia, para não falar no seu quadrado, não é verdade? O advogado tem que ser advogado, ele vai trabalhar com muitas coisas, mas ele vai ter o foco dele naquilo que ele tem experiência, é naquilo que ele tem conhecimento profundo. Pode ter muito conhecimento é muito bom, obrigada, mas profundamente ele conhece provavelmente a área jurídica apenas. Então, um consultor humano, né, de desenvolvimento humano organizacional, ele tem uma metodologia, tem experiência e conhecimento nessa área para ajudar os seus clientes naquilo que é necessário. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Bom, exatamente. Então, eu acho que está decifrado aqui, né? Agora, existem no mercado muitas empresas de consultoria, né? Qual que é o diferencial da A2 Desenvolvimento, Bruno? Muito bem. Eu destacaria, Virginia, 3 diferenciais. O primeiro é o tamanho da empresa. Então, nós somos em 3 sócios. Né? Então, é o Marcos, que é o sócio fundador, eu e o Marcelo.
Somos bastante experientes, né, no que fazemos, então, como eu falei, né, 30 anos de experiência em RH. O Marcos tem experiência em marketing, em inteligência analítica e estratégia de empresas, de grandes empresas, trabalhou na Coca-Cola, na Ambev. E o Marcelo, ele é um empresário do ramo de decoração e de imóveis. Então, todos nós com bastante experiência no que fazemos, e somos uma empresa, uma consultoria pequena, então nós é que fazemos o trabalho, nós é que fazemos a entrega junto ao cliente. Olha, Isso não é terceirizado. Faz toda diferença, gente. Você ter o dono da empresa trabalhando para você, esse cuidado, esse tratamento pessoal, personalizado, exclusivo, eu acho que aí muda tudo, não é verdade? Sim, com certeza. Porque nós nos envolvemos com a questão do cliente, com o trabalho do cliente. E nós três discutimos muito cada situação, cada caso, e vamos juntos com uma solução. Entendi. E cada um com o seu prisma, né, o seu ponto de vista. Eu mais com a área de RH, o Marcos mais com a área de estratégia e marketing, o Marcelo com a área de negócio mesmo, com as dores do empresário, e assim a gente consegue ajudar bastante. Eu diria que este é um dos diferenciais, né? O outro diferencial é a nossa metodologia. Nós nos baseamos na antroposofia, né, que é uma ciência focada no conhecimento sobre o ser humano e sobre as ciências da natureza, que surgiu na Alemanha no início do século passado e foi trazido para o Brasil pela DIGO Desenvolvimento há mais de 30 anos. E, então é uma metodologia que realmente funciona, né, porque ela parte do conhecimento sobre o ser humano. E você sabe, né, Virgínia, as organizações, elas são uma cria do ser humano, elas são criadas pelo ser humano. E não dá para falarmos sobre organizações sem falarmos de pessoas, das pessoas que estão lá. Né, sem falar dos sentimentos, né? Então o ser humano, embora um ser racional, não é apenas racional, ele é pensar, sentir e querer. Eu acho que o emocional, gente, o emocional, ele na verdade, ele comanda a nossa vida. Se a gente não tiver inteligência emocional, se a gente não souber identificar a emoção que a gente está sentindo, para depois, né, tomar uma atitude, falar alguma coisa, ou até pensar, montar uma estratégia, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Nós não podemos esquecer que somos seres humanos. E se não passar pelo coração, se não passar pelo sentir, se não passar pelo desejo de fazer, nada acontece. Não mesmo, hein? E um terceiro diferencial que destacaria é que, assim, nós não somos uma consultoria que chega lá no cliente e apresenta a solução e vai embora. Não. Primeiro que nós não apresentamos a solução, nós criamos a solução junto com as pessoas que estão lá na empresa, porque são eles que sabem a dor deles. Onde é que está a dor, né? E segundo, após isso, nós ajudamos na implementação. Então, vocês fazem a consultoria pós implantação do Fazemos um diagnóstico, começamos com um diagnóstico da empresa, né, em 4 níveis: o nível da identidade, das relações, dos processos e dos recursos. Feito o diagnóstico, nós decidimos com o empresário onde vamos atacar. Olha, geralmente o problema mais aparente era no nível das relações, dos processos e dos recursos. O meu caixa, o meu processo de venda, meu fluxo de venda. Geralmente são essas as dores que mais aparecem. Mas nós... É a ponta do iceberg. Mas justamente... Mas, em geral, a causa desses problemas está no nível das relações ou no nível da identidade. E aí nós ajudamos, né, a esclarecer essas questões. Né? Por exemplo, se os valores não estão muito bem alinhados e compartilhados com as pessoas, eles vão dar problema. E podem dar problema nos processos e nos recursos. Sim. Então, nós ajudamos a identificar, né, as causas, as verdadeiras causas. Elaboramos um plano de ação junto com o empresário e ajudamos ele na implementação, né? Então, até a implementação. Então, esses que eu diria que são os nossos diferenciais. Você tem aqui alguns exemplos de clientes recentes onde vocês estejam realizando trabalhos de consultoria? Sim, temos sim. Pra gente ter uma ideia, né? Assim. Tem que ser prático, né? Tem que ser palpável, porque o trabalho de consultoria ele não é muito palpável. Então, quanto mais pudermos, né? Mas a gente consegue concretizar, né? Melhor, justamente. Temos um trabalho que começamos já há 10 meses,
numa empresa alemã do interior de São Paulo, fica em Mariporã. Eles nos chamaram, justamente, agora concretizando o exemplo que eu dei anteriormente, nos chamaram porque precisavam melhorar as vendas. E fizemos então um trabalho, um diagnóstico com a área comercial, entendemos as causas e, além do treinamento, fizemos uma série de sugestões, né, de ações. E eles aceitaram essas sugestões e começamos na implementação. Poucos meses depois, eles aumentaram o faturamento em 40%. Gente, isso é muito expressivo. É muito expressivo, é muito expressivo. Diferença. Porque nós atuamos também não só no nível, na questão da venda especificamente, mas nas causas do... Por que estávamos perdendo vendas? Tinha problemas de relacionamento entre áreas, entre pessoas. E conseguimos... Conflitos humanos. E conseguimos atuar nisso. Tanto é que o presidente ficou tão feliz que nos convidou para fazer esse trabalho nas outras áreas da empresa. E estamos lá, então, fazendo um trabalho de visão de futuro, construção de visão de futuro e compartilhamento dessa visão de futuro para todos os funcionários. Eles estão super satisfeitos. Que e massa. nós também. Parabéns, né? Meus parabéns. Obrigado. Agora, eu vou pedir para você, no próximo bloco, nos dar aqui um exemplo sobre esse tipo de abordagem e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento direcionado para a pessoa física, tá bom? Tá ótimo. Gente, então vamos para o próximo bloco. Eu quero saber muito sobre esse desenvolvimento humano organizacional. Eu acho que você também, para você e para a sua empresa. A gente já retorna. Conversando com o Bruno Severo Oliveira. Ele é consultor, coach e sócio da A2 Desenvolvimento. É um profissional com mais de 30 anos no mercado. Trabalha com consultoria de desenvolvimento humano e organizacional em empresas nacionais e multinacionais como Mercedes-Benz, NEC do Brasil, Votorantim Cimentos e Porto Seguro Seguros. Gente, o homem é uma sumidade. Nós estamos aqui explorando esse conhecimento que ele tem, porque o que ele está compartilhando conosco é o que a gente precisa para viver melhor, para ser um melhor profissional, para ter uma empresa, né, que tenha resultados mais positivos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Bruno, muito obrigado de novo por você estar aqui. Eu que agradeço. E eu queria saber o seguinte, o que a A2 realiza além da consultoria empresarial? Muito bem. Na verdade, o nome A2 é um acrônimo que significa Apoio ao Desenvolvimento de Organizações, Indivíduos e Sociedade. Então, temos produtos para as empresas. Criativo. Para as empresas, né, para os indivíduos e para a sociedade em geral. Né? Sempre com a mesma base metodológica, que é baseada na antroposofia, que é uma metodologia muito humanista, né, partindo do ser humano. Então, nós começamos com a visão trimembrada do ser humano, no nível do pensar, do sentir e do querer. Não dá para a gente fazer um trabalho de desenvolvimento se não passar pelo sentir, né, pelo desejo das pessoas em querer fazer. Né? Não é só o pensar. Né? Nós não somos uma consultoria que trabalhamos só no nível do pensar. No racional. No racional, né? não. O ser humano é muito mais do que o raciocínio. Né? Muito mais. Né? Então, esse é um dos princípios. Né? Certo. O outro princípio é a visão quadrimembrada das organizações, onde trabalhamos com o nível da identidade, onde tem lá os seus valores, a sua biografia, a sua história, a sua visão de futuro. Isso está dentro do bloco de identidade. O nível das relações, como é que se dão as relações dentro da empresa, né? Essas relações essas que podem ser materializadas através do organograma, mas o organograma é o passo final, né? Como é que se dão as relações entre as pessoas, o nível dos processos e o nível dos recursos. Esses dois últimos são os mais simples, mais fáceis de serem entendidos. Mas aí, o nível de processo, recurso, pelo que eu entendi, é onde a dor aparece porque caiu o percentual de vendas, justamente, porque está tendo um resultado negativo ou menor do que em épocas passadas.
aparece o problema aí, mas o problema não está aí. Em geral, o problema está no nível dos processos e das relações. Das relações e da identidade. Sim. Não que a gente não trabalhe essa dor. Claro, se o empresário está sentindo essa dor, é porque é importante para ele, temos que trabalhar. Mas as causas... mas trabalhar só a dor é passar metiolate. É verdade, justamente. Né? Você tem que ir lá na causa para poder curar o problema, não é isso? Sim, né? Em geral, as causas estão no nível das relações e no nível da identidade. Então, quando nós fazemos um trabalho de consultoria, nós fazemos uma visão integrada da empresa, uma visão mais completa da empresa. E aí, isso para a empresa, né? E para os indivíduos? É isso, né, que eu ia perguntar. E para aquele executivo, né, que está precisando para ele? Isso. Nós temos um processo de coaching, então, né? Tanto eu quanto o Marcos, o sócio fundador da A2, nós somos formados, né, em coaching, em fazermos coaching tanto executivo, né, de negócios, quanto life coaching. E aí o life coaching serve para o executivo ou para a pessoa que está fora do mercado de trabalho por qualquer motivo, né? E quais são as demandas para um processo de life coaching, por exemplo? Olha, eu não sei lidar com dinheiro, eu ganho dinheiro, mas eu gasto, não consigo me planejar, concretizar os meus objetivos, tem problemas de relacionamento e sempre é o mesmo problema, né? Sempre recorrente. Acontece muito, acho que é a maioria, né? Mas tem como estagnar isso? Tem como começar a pensar e agir diferente? Tem. Nós começamos, Virgínia, sempre começamos com um mapa da memória ou com a biografia da pessoa. Então, claro, o processo de coaching ele não é focado no passado, ele é focado na ação e focado para o futuro. Ele não é terapia, Não né? é terapia. Isso é importante deixar importante, claro, né? Isso, a terapia é muito bom, muito importante, também tem a sua função, tem um grau de aprofundamento tal que é importante que aconteça. A diferença para o coaching é que o coaching ele volta no passado, na nossa metodologia, né? Nós voltamos para fazer um mapa da memória, uma biografia da pessoa, até para a gente entender e para o próprio coach entender o que há de recorrente, o que há de repetição na sua história. Está me lembrando a linha da vida da neurolinguística. Tem alguma coisa a ver? Próximo disso, né? Mas nós trabalhamos com os setênios, né? Então, períodos de 7 anos. O que aconteceu de importante do 0 aos 7 anos da sua vida que você se lembra? Dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. E cada período da vida tem um significado muito importante e coisas acontecem que, se não forem tratadas, elas podem se repetir ao longo da sua vida inteira. É a questão do nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente é o que comanda a nossa vida. A gente nem imagina o quanto das nossas decisões são tomadas baseadas no nosso subconsciente. Então, se a gente não resolver aquilo que está lá no mais profundo da nossa mente, nós não vamos realmente conseguir nos envolver com novos projetos e fazer dar certo. Vai ficar sempre frustrante, não é isso, Bruno? Justamente. E tem a ver com hipnose também ou não? Não, nós não trabalhamos com hipnose. Nós não trabalhamos. Mas este processo é fundamental para que a pessoa se reconheça, né? Conheça as suas fortalezas, as suas fraquezas, para que então daí ele se torne protagonista da sua história daqui para frente. Então, o processo de coaching, tanto executivo quanto life coaching, que nesse caso que estamos falando, ele tem como principal função empoderar a própria pessoa para que ela tome as decisões e crie um plano sustentável de ação para colocar em prática aquilo que ele quer. Esse é o PAS, eu estou vendo aqui, né, o grupo PAS, como é que funciona o PAS? O PAS é justamente o life coaching, só que para grupos. Então, você tem a opção de fazer o life coaching individual, aí um trabalho individual, com 10 sessões individuais, 10 sessões de 1h30, ou o PAS. PAS, também nós gostamos muito de acrônimos, né, de siglas. Então, PAS é propósito, ação e sustentação. Tá? Então, o PAS é o life coaching em grupo, em pequenos grupos de 5 a 10 pessoas que estejam interessadas no seu processo de desenvolvimento. Agora,
Eu já agradeço aqui a presença do Bruno, né? Sempre agregando informação, valor aqui ao nosso programa, informação e conhecimento aqui que ele está compartilhando conosco e com todos vocês. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, agora nessa época de pandemia, que está todo mundo aí muito frustrado, com muitos problemas, com muitas privações, né? O que você pode deixar de mensagem para quem está nos assistindo, para conseguir superar melhor e com menos dano ao seu emocional esse momento que a gente está passando? Legal, Virginia, boa pergunta. Acho que em toda crise temos sempre oportunidades de aprendizado, de construção de coisas novas. Quantas coisas diferentes, né, passamos a fazer nesse período, né, de quarentena que estamos vivendo, né? Eu gosto também de sempre fazer uma visão de futuro. Eu costumo fazer isso para minhas questões pessoais, costumo recomendar isso para os meus clientes, para as empresas e também para as pessoas. Então, vamos imaginar, né, sei lá em 2022, por exemplo, você contando para alguma pessoa querida sua os seus aprendizados, o que você aprendeu, né, no ano de 2020, no ano de 2021. Nossa, um monte, né? Acho que todos nós aprendemos muito. Eu acho que isso ajuda, né? Ajuda a gente olhar para aquilo que estamos fazendo, nos ajuda a nos autoconhecer, né? Nos autoconhecermos melhor e nos desenvolvermos. E também para reduzir um pouco essa ansiedade. Nós estamos todos muito ansiosos. Eu acho que podemos reduzir um pouco essa ansiedade e seguir o barco, vai dar tudo certo no final. É isso mesmo. Bruno, deixa eu só confirmar aqui com você, o seu telefone, o telefone da A2 é 11 2539 9247 e 11 99 960 4747. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, quem que tiver alguma dúvida sobre esse assunto pode entrar em contato, né? Por favor, fiquem à vontade. Certo. Obrigada, viu? Muito obrigado, Virginia. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até agora. Espero que vocês tenham, assim, acolhido e absorvido essas informações que o Bruno deixou para nós e que nós possamos utilizar isso no nosso dia a dia, nas nossas profissões, nas nossas empresas, nas nossas famílias, porque tudo que agrega é importante, não é verdade? Então, muito obrigada, Bruno. Muito obrigada a todos vocês. E fica aí, porque o próximo bloco nós vamos responder dúvidas dos internautas e dos telespectadores sobre a área jurídica, especialmente sobre terrenos que são doados quando as pessoas já se casaram. Para quem que vai esse terreno? Constrói a casa em cima, depois vem o divórcio. O que é de quem? Vamos saber tudo isso, tá bom? Fica aí que a gente já volta.